André Rezec, você viu aqui, né? Que eu já marquei, né? Eu vi. Mas você gostou também, né? Ixi, tô torcendo pro Ferro entrar nesse ano. Vamos tocando. Comunicações. Vamos. Relatório encaminhado pela CETESP se encontra na Secretaria à disposição dos senhores vereadores. Companhia de Tecnologia do Saneamento Ambiental. Caio. Fala, Caio. Centro Paulo Souza convida para a Feira Tecnológica dia 20 de 2005, dia 3 de maio, às 20 horas. Se encontra o convite na Secretaria à disposição dos senhores vereadores. Convite, Grêmio Literário Recreativo, para a sessão solene de posse da nova diretoria, dia 26 de abril de 2005. Se encontra à disposição na Secretaria para os senhores vereadores. Presidente da Associação de Moradores do Bairro Nova Barretos, senhor Milton Ferreira, protocolou a essa casa um requerimento com algumas indicações. Se encontra na Secretaria para os senhores vereadores que interessarem e procurar o Milton. São indicações que vão ser elaborados requerimentos. Se encontra à disposição na Secretaria para os senhores vereadores. O que é isso aqui? Desse aqui? Ah, cadê a tua representação? Deixa aqui, deixa aqui. Projeto Decreto Legislativo 07/2005. Senhor Existo Hélio Fernandes César. Concede título cidadão honorário de Barretos ao senhor André Luiz da Costa Dias. Esse projeto já foi votado em primeira votação, está em segunda votação, está em discussão. Com a palavra, o vereador Existo. Senhor presidente. Fique à vontade. Em
precisa. Senhor presidente, senhores membros da mesa, demais colegas vereadores e nobres cidadãos presentes em nossas galerias. Esse título de cidadão refere-se ao senhor André Dias, como é mais conhecido, que é diretor de eventos especiais da Rede Globo de televisão. André Dias tem uma longa história ligada à festa do peão de boiadeiro de Barretos. Ele trabalha na festa há mais de 30 anos. Primeiramente, como funcionário da companhia Souza Cruz e, posteriormente, foi transferido para a Rede Globo. E eu vim a reencontrá-lo na Rede Globo, no primeiro contato que nós tivemos no ano de 2000, ocasião em que eu exercia a função de segundo tesoureiro da Festa do Peão. E eu quero dizer para vocês que, se essa novela está acontecendo, se essa novela teve partes rodadas aqui em Barretos, se essa novela eleva o nome de Barretos, como a gente vem sentindo por onde a gente anda quando viaja, deve-se à iniciativa do André Dias, que é e sempre foi um parceiro da Festa do Peão, portanto, um parceiro de Barretos, um fã da Festa do Peão de Boiadeiro. Então, tanto quanto o Jaime Monjardim, prezado vereador Kiko, também já desempenhou o título que o senhor concedeu, foi de muito reconhecimento, porque coube a Jaime Monjardim a fazer a primeira gravação de novela em Barretos, que foi na novela Pantanal, que foi responsável pela festa dar um salto extraordinário naquele momento. Então, eu estou esclarecendo tudo isso, senhor presidente, porque existem alguns órgãos de imprensa que não primam pela pesquisa, não primam pela informação correta, e saem atirando, falando das coisas sem conhecimento. Então, um vereador, um dos 11 vereadores de Barretos, jamais ia dar um título de cidadão honorário da nossa cidade para uma pessoa que não merecesse, que não tivesse uma história de serviço prestado a Barretos. Ao contrário deste veículo de comunicação que, como imprensa, deveria estar pesquisando para saber de quem se tratava, pelo menos se comunicando com o vereador. Era isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo mais oradores, está em votação. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o projeto de decreto legislativo em segunda discussão e votação. O vereador Euripim solicita apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação a solicitação do vereador. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade a redação final. Que bom. Senhores, você vai entregar esse edital hoje? Senhores vereadores, eu gostaria da atenção dos senhores. Os senhores vão receber um edital na noite de hoje, a cópia da representação formulada pelo vereador André Luiz Rezec a esta presidência, relativo aos atos praticados pelo Poder Executivo, quando o encaminhamento do projeto de lei 01 de 2005 ao Legislativo. Os senhores vão receber, eu já havia encaminhado aos senhores a cópia da representação e no edital está explicando, conforme o regimento, que no dia 19 de maio, numa quinta-feira, às 20 horas, nós vamos realizar
a reunião extraordinária para decidir a votação dessa representação do vereador que eu já encaminhei para os senhores. Dia 19. Dia 19, senhores vereadores, com bastante antecedência. Eu já antecipei praticamente um mês. Não, 15 dias. Senhor? É um voto a menos que o prefeito vai ter, com certeza. 19 de maio. Projeto de resolução 07/2005, da mesa da Câmara, que dispõe sobre a transferência em caráter definitivo dos bens patrimoniais que especifica da Câmara Municipal para a Prefeitura Municipal de Barretos. As comissões de Justiça, Redação, Finança, Orçamento e Contas elaboraram os pareceres favoráveis. O vereador Lilico solicita a dispensa da leitura. Está em discussão. É dos móveis. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o projeto de resolução. O vereador Paulo Henrique Correia solicita apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade a redação final. Senhores vereadores, o projeto de lei 030/2005 do prefeito municipal, que autoriza a doação do terreno localizado na zona do uso diversificado Pedro Pinto Paixão à empresa. Que empresa que é essa? Alplant Indústria de Comércio de Fertilizantes Soliares Limitada. A Comissão de Justiça, Redação e Finança, Orçamento e Contas, Urbanismo e Serviços de Obras Públicas elaboraram os pareceres favoráveis. O vereador João Alberto Minaré solicita a dispensa da leitura. Está em discussão o projeto de lei. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o projeto de lei. O vereador Exílio solicita apreciação e redação final na noite de hoje. Está em votação redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade a redação final. Esse é o projeto, senhores vereadores, que o prefeito encaminhou a esta casa nesta noite. Seguindo a ordem do dia, vamos para a primeira discussão. Projeto de lei complementar 04/2005, que visa racionalizar os processos fiscais relativos ao ISS, estabelecendo percentual para a cobrança de 45% para a mão de obra no valor total da nota. Está em discussão. Foi adiada a discussão da matéria por 15 dias, a pedido do vereador José Francisco Abrão Miziara. Está em discussão, está em primeira discussão, doutor Kiko. Está em primeira discussão. Senhor? Está em discussão. Com a palavra o vereador Olímpio Jorge Nabem. Pela ordem. Vai lá, Olímpio. Senhor presidente, senhores vereadores. Senhor presidente, tendo em vista estudos que se faz necessário no presente projeto, considerando que não é criação de imposto coisíssima nenhuma, como se apregou e apregoado nesse sentido, eu, para melhor estudo e fazer uma análise técnica e jurídica a respeito, eu solicito dos pares vista do presente projeto. Doutor, eu estava atendendo a diretora da casa. O que foi que o senhor disse? Desculpa. Repete, por favor. Eu requero vista pelos motivos. Só que ela está me informando que
vai ter que ser decidido na próxima segunda-feira, em primeira e segunda discussão, que o prazo encerra-se segunda-feira. Se for requerido urgência também no projeto, se for o caso, eu requeiro aos senhores membros da casa que a dispensa da urgência proclamada pelo senhor prefeito. Resolveu o problema. O pedido de urgência é do prefeito. Segunda-feira eu devolvo ele com tudo. É aquele projeto, né? Está, ele fez o pedido, como o vereador fez a solicitação de pedido de vista por uma semana, encerra-se a discussão. Está em votação o pedido de vista do vereador Dr. Otávio Alves Garcia. Aqueles que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o pedido de vista por uma semana. Encerra-se a discussão. Ah, isso é do Instituto? Vamos lá. É? É este de baixo, né? Processo 028/2005. Instituto da Previdência do município de Barretos. Quem encaminha balancete referente ao mês de dezembro de 2004. Com vista à presidência que não apresentou parecer por escrito, mas irá se manifestar verbalmente. Senhores vereadores, era para ter sido votado na segunda-feira passada, o vereador Existo havia necessidade de mais uma semana, eu solicitei vista e ele deve agora fazer o seu parecer, que eu solicitei que encaminhasse a ele. Está em discussão. Com a palavra, o vereador Existo. Eu analisei detalhadamente esse processo por mais de 60 dias, pedi documentação complementar ao diretor, ao presidente do Instituto de Previdência, Dr. Ricardo Calil, o qual me facultou, atendeu a minha solicitação e eu concluí pelo que eu vou propor para o senhor aqui nesse momento. São dois grandes problemas e que eu constatei a princípio no estudo apresentado, nos balancetes analíticos, no estudo atuarial relativo ao Instituto de Previdência. Primeiro, trata-se da operação financeira em que o Instituto fez uma aplicação em abril de 2004 no valor de R$ 548.237,89 no Banco Santos S.A. Considerando que esse banco não possui agência em Barretos, considerando também que esse banco não tem uma classificação no ranking dos grandes bancos, dos bancos de porte, dos bancos tradicionais, considerando que em abril de 2004, o mercado financeiro já sabia que o Banco Santos tinha dificuldades diárias de fechar a sua compensação no Banco Central do Brasil, eu não tenho outra forma. Conheço algumas das pessoas que faziam parte da direção do Instituto de Previdência
mas eu não posso aprovar balancetes do ano de 2004, sabendo que consta no contas a receber do Instituto de Previdência, que vai garantir a aposentadoria merecida de todo o funcionalismo público, um dinheiro que não tem mais, segundo as notícias que eu acredito que todos têm lido nos grandes jornais, nessa última semana, que não tem a mínima possibilidade de retornar para o fundo do Instituto de Previdência. Mas também constatei uma outra coisa tão grave quanto essa. Constatei, e isso é citado no estudo atuarial, que foi concluído em novembro de 2004, pela empresa J. Galhardo Consultoria em Benefícios, que a Prefeitura Municipal de Barretos devia ou não havia repassado aos cofres do Instituto Municipal de Previdência a quantia de R$ 4.308.000 aproximadamente. Isso é uma coisa tão grave quanto se aplicar R$ 550 mil no Banco Santos. Porque existe toda uma legislação que foi levantada, que foi aprovada, votada no Congresso e aprovada, que regulamenta os fundos de pensão, que regulamenta a aposentadoria complementar. E ela é rigorosa, ela é detalhada. E a nossa prefeitura, até aquela data, havia deixado de repassar ao fundo essa importância significativa. Para vocês terem uma ideia de como é rigorosa essa legislação e o que representa isso, o fundo não conseguirá, nesse ano de 2005, a expedição da certidão de regularidade previdenciária. Sem essa certidão, que é algo semelhante ao CND, que é referente ao INSS, o recolhimento de INSS, a Prefeitura de Barretos não vai ter possibilidade de firmar nenhum convênio com o governo estadual ou com o governo federal. Que para que isso ocorra, ela é obrigada a fornecer a sua certidão atualizada de CND e de CNP. Então, senhor presidente, a conclusão que eu chego, em vista dessas análises, é que nós precisamos detalhar, nós vereadores, cônscios das nossas obrigações, cônscios de que esse dinheiro pertence ao funcionalismo público por 30, 40, 50 anos, e que a nossa prefeitura pode vir a cá com compromissos futuros que não venha a suportar, eu vou solicitar aos demais companheiros, a quem queira me acompanhar, um pedido, encaminhar a Vossa Excelência, um pedido de comissão especial de inquérito para tratar deste caso, deste assunto. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente, e quero agradecer a gentileza. Está em discussão. Com a palavra o vereador André Luiz Rezec. Eu gostaria de tomar ciência desse projeto, então requero vista do processo. O vereador André Rezec solicita pedido de vista do ofício 08/2005 do processo 028/2005
Está em votação o pedido de vista. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o pedido de vista do vereador André Rezec. Existe o Hélio Cesare. Processo 541 de 2005. Com vista ao vereador Existo Hélio Fernando César, que não apresentou parecer por escrito, mas irá se manifestar verbalmente. Pode. Trata-se do mesmo problema, é um balancete do ano de 2004 e do mês de dezembro de 2004. Eu pedi para vista semana passada, o senhor pediu vista por uma semana para que a gente pudesse englobar a matéria. O vereador André Rezec solicita pedido de vista por uma semana. Está em votação o pedido de vista do vereador André Luiz Rezec. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o pedido de vista do vereador André Rezec. Cadê a Neirinha? Depois eu fico bravo com ela. Não, isso aqui eu já pedi. Processo 0636 de 2005. Autor, Câmara Municipal de Adamantina. A Comissão de Justiça e Redação elaborou parecer favorável à propositura. O vereador solicita dispensa, o vereador Kiko solicita dispensa da leitura. Está em discussão. É um apoio solicitado no sentido de solicitar ao senhor governador do estado, visando aumentar o valor do auxílio da alimentação dos funcionários públicos estaduais. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Processos 706 de 2005. Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barretos. Encaminha balancete relativo ao mês de março de 2005. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas elaborou parecer pela regularidade formal do balancete relativo ao mês de março de 2005, deixando ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo análise final. O vereador Existo solicita dispensa da leitura. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Processo 711 de 2005. Luiz Carlos Anastácio e outro. Apresenta o balancete referente ao mês de março de 2005. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas elaborou parecer pela regularidade dos balancetes desta Casa de Leis relativo ao mês de março de 2005. O vereador Dr. Otávio Alves Garcia solicita dispensa da leitura. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Processo 703 de 2005. Prefeito Municipal. Encaminha balancete referente ao mês de março de 2005. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas elaborou parecer pela regularidade formal do balancete da Prefeitura Municipal de Barretos, relativo ao mês de março de 2005, deixando ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo a análise final. O vereador Ilico solicita dispensa da leitura. Está em discussão.
Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Processo 721 de 2005. Está no cumprimento. Serviço Autônomo da Estação Rodoviária de Barretos. Encaminha balancete referente ao mês de março de 2005. A Comissão de Finanças, Orçamento, Contas, elaborou parecer pela regularidade formal do balancete do Serviço Autônomo da Estação Rodoviária de Barretos, deixando ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo análise final. O vereador Dr. Cael solicita dispensa da leitura. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Tá aí? Hoje eu tô em... Quer assinar um pouco? Quer assinar um pouco de papel? Matéria do expediente. O vereador Euripim solicita englobamento da matéria. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o englobamento da matéria. Senhores vereadores, eu vou proceder o número do requerimento e o autor. Os que interessarem em discutir, solicita destaque. Requerimento 188. Autor Luiz Carlos Anastácio. Requerimento 189. Olímpio Jorge Nabem. Requerimento 190. Olímpio Jorge Nabem. Requerimento 191. Olímpio Jorge Nabem. Requerimento 192. Olímpio Jorge Nabem. Requerimento 193. Olímpio Jorge Nabem. Requerimento 194. Paulo Henrique Correia. Requerimento 195. Paulo Henrique Correia. Desculpa. Requerimento 196. Paulo Henrique Correia. Requerimento 197. Olímpio Jorge Nabem. E outros. Requerimento 100. Pediu destaque? Está marcando aí, vereador? Requerimento 198, André Luiz Rezec. Requerimento 199, Oswaldo Cael Filho. Requerimento 201, Luiz... Peraí, qual que é aí? Esse eu quero. Destaque. 201, Luiz Carlos Anastácio. Requerimento 200. Existo Hélio Fernandes Cesare. César. Indicações, senhores vereadores. Indicação 182, Olímpio Jorge Nabem. Indicação 183, Olímpio Jorge Nabem. Indicação 184, José Francisco Abrão Miziara. Indicação 185, José Francisco Abrão Miziara. Indicação 186, José Francisco Abrão Miziara. Pega o meu que eu vou pedir inversão preferencial. Indicação 187, José Francisco Abrão Miziara. Indicação 188, Olímpio Jorge Nabem. Indicação 189, André Luiz Rezec. Indicação 190, existo. Indicação 191, existo. Destaque. Indicação 192, existo. Indicação 193, existo. Regimental, a presidência solicita. Se a presidência solicita inversão preferencial do requerimento 201, eu coloco em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestam.
Aprovado por unanimidade. Eu solicito ao vice-presidente desta casa, doutor José Francisco Abrão Miziara, que assuma a presidência da Câmara para me usar a tribuna. Depois vai caçar a sua palavra. Caça a palavra. Delongado. Tem comida, fome. Senhores vereadores, imprensa aqui presente, escrita e falada, munícipe presente, em nome do futuro funcionário do Banco do Povo, doutor Fábio, eu cumprimento a todos aqui presentes, como eu fiz no início dos trabalhos desta casa. Senhores vereadores, eu elaborei um requerimento destinado ao secretário municipal de Trânsito e Transportes Urbano, senhor Jorge Eloy Gomes, solicitando a ele uma informação que eu acho que os senhores vereadores teve a oportunidade de acompanhar no jornal de Barretos, da nossa cidade, na qual traz uma matéria de um desentendimento que houve na secretaria entre a Secretaria de Trânsito e o Comando da Polícia Militar de Trânsito, que houve até boletim de ocorrência. É bom lembrar, senhores vereadores, que a parceria que vem acontecendo com a Polícia Militar, que tem prestado um serviço excelente à nossa comunidade, tem dado total apoio aos agentes de trânsito da nossa cidade. E, de repente, haja um desentendimento, que com certeza, senhores vereadores e senhor presidente, só vem trazer prejuízo à nossa sociedade, à comunidade de Barretos. O secretário de Trânsito, com certeza, com pouco tempo que mora na nossa cidade, que tem residência fixa na capital paulista, que não conhece, com certeza, o trabalho excelente que a Polícia Militar de Trânsito presta à nossa comunidade, desrespeita, segundo informações, e é por isso que eu estou elaborando esse requerimento, o Corpo da Polícia Militar. Eu acho que tem que haver um entendimento, tem que haver parceria, e a Polícia Militar, durante muitos anos, nós podemos acompanhar o trabalho de apoio que a Polícia Militar, Kiko, faz aos agentes de trânsito. E, de repente, informações essas, que chega até o nosso conhecimento, é tocado, é despejado da Secretaria de Trânsito pelo secretário municipal. E é por esse motivo que eu elaborei este requerimento, para chegar até esta casa informações corretas, como será elaborado na semana próxima, um também para a Polícia Militar. Eu acho que tem que vir aqui e se explicar, porque o secretário nem da nossa cidade mora em São Paulo, e vem aqui, desacata a Polícia Militar, despeja a Polícia Militar, conforme informações que chegou a esse vereador, a essa presidência, e isso acaba nos entristecendo. Não sei os motivos, e também, como vereador, como homem público, eu quero saber da realidade do que aconteceu. Porque a Polícia Militar tem que ser tratada com respeito, porque tudo que qualquer cidadão necessita, sempre a lembra do 190. E a polícia sempre teve uma parceria, inclusive convênio assinado com o Estado, para que a Polícia Militar dê apoio aos agentes de trânsito, à Prefeitura Municipal. Com a palavra, o vereador João Alberto Minaré. Eu agradeço, eu vou até a tribuna. Eu agradeço. Mas eu vou até a tribuna. Eu quero esclarecer aos senhores vereadores que esse tipo de atitude que vem sendo tomada não deve acontecer. Por isso que eu estou perguntando, estou fazendo essas interrogações, esse requerimento, para esclarecimento. Eu não tenho compromisso de proteger e nem aqui parabenizar ninguém. Eu quero saber da verdade dos fatos, por quê?
que a Polícia Militar foi tirada tão estupidamente da Secretaria de Trânsito e, lamentavelmente, né, encerrando numa delegacia de polícia com boletim de ocorrência. E nós, vereador, representante do povo, temos direito e temos dever de falar a verdade para o povo. E é por isso que eu elaborei esse requerimento e acredito que, se não vir às claras, eu vou entrar aqui com pedido de uma comissão de investigação para esclarecer o que o secretário, ou com direito ou sem direito, mas nós, vereadores, temos o direito de saber a verdade dos fatos. Muito obrigado a todos. Uma parte, o vereador Mandioquinha. Senhor presidente, o senhor está de parabéns, porque, inclusive, a gente sabe que, se não for polícia militar, como que ele pode administrar aqui a secretaria? O Faulo, que era uma pessoa muito mais rústica, ele chegou até a rolar com alguns munícipes dentro da secretaria. O sargento Nunes é um dos melhores policiais que a gente tem dentro do trânsito, sabe de tudo de trânsito, sabe das nossas ruas da nossa cidade, das situações de cada PM que ajuda ele, cada cabo. E hoje chega esse secretário que não sabe nem qual é a rua da nossa cidade, onde é que é a rua Peru, Rua Bolívia, não conhece nem Barretos, para fazer uma, infelizmente, essa grande desavença junto com a Polícia Militar. O que eu quero, na verdade, é que seja esclarecido e que nós, vereadores, representantes da comunidade, que nós, vereadores, temos ciência da verdade dos fatos. Depois será elaborado um requerimento para o comandante-geral e o pelotão de trânsito para informar a esta casa, para esclarecer aos senhores vereadores. Muito obrigado a todos. Continua a discussão, com a palavra o vereador João Alberto Minaré. Senhor presidente, colega vereadores, funcionário da casa, imprensa aqui presente, público que se encontra na galeria assistindo nosso trabalho. Eu não pretendia usar da palavra, porque se trata de um pedido de informação para esclarecer alguma coisa que ocorreu no trânsito, mas eu queria dizer que eu me sinto muita vontade para vir aqui a essa tribuna, porque com muita honra e com muito orgulho, eu sou comendador da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E não sou comendador por um acaso, não. Eu sou comendador por relevante serviço prestado a essa corporação. Então eu sinto muita vontade para vir aqui e dizer com relação à Polícia Militar e com relação à Secretaria de Trânsito. Eu acho que quando faz um pedido, eu não sei se é requerimento ou se é um requerimento, eu acho que, em primeiro lugar, nós temos que fazer o requerimento e, pelo menos eu entendo assim, eu acho que é o entendimento de todos. Fazer o requerimento e esperar a resposta do requerimento. Eu não posso fazer um requerimento solicitando o que está acontecendo e por que aconteceu, e, ao mesmo tempo, culpar alguém. Porque se for para mim culpar alguém inicialmente, eu não preciso fazer o requerimento. Então, eu entendo que o requerimento é um documento para um esclarecimento do que ocorreu, claro. Porque eu acho que, em sã consciência, eu não estou aqui, eu não tenho procuração para defender o secretário, e nem estou contra o secretário, nem estou a favor, e nem estou contra a polícia, nem estou a favor. Porque o que eu quero saber é a resposta desse requerimento. Porque eu não posso vir aqui e já querer condenar um ou outro. Porque se for para mim agir dessa maneira,
querendo condenar antes da resposta, não precisa do requerimento. Eu acho que esse raciocínio meu é o raciocínio correto. Então, o vereador que me antecedeu a essa tribuna, ele estava já condenando o secretário. Não. Ele está fazendo um requerimento, cujo número é 02201/2005, para saber do que ocorreu realmente, qual foi essa situação. Então, a hora que essa resposta vier à nossa Casa de Leis, que vai vir uma resposta para os 11 vereadores, a gente vai analisar. Eu quero ter oportunidade, se Deus quiser, de vir a essa tribuna para dizer quem está certo e quem está errado. Mas, em sã consciência, não é mesmo, doutor Kiko? Eu acho que eu não posso fazer um julgamento. Doutor Kiko, a parte de Vossa Excelência muito nos enaltece. Vossa Excelência tem a parte. Obrigado, vereador. O vereador proponente, Luiz Carlos Anastácio, não está julgando, não, vereador. Ele está dizendo que ele lamenta uma atitude tomada pelo secretário de Transportes de Barretos, excluindo o pessoal da Polícia Militar. Isso é um fato, não é um julgamento, isso é um fato já confirmado. Agora, ele quer saber a extensão disso e quais são as razões para isso. Se nós entendemos que o requerimento do vereador é pertinente, se nós entendemos que isso leva a um melhor relacionamento entre a Secretaria de Trânsito e a Polícia Militar, melhor para nós. Mas ele não está julgando. Isso eu quero deixar claro para Vossa Excelência, no entendimento que ele está comentando um fato que é verdadeiro e já consumado. Eu participo exatamente como Vossa Excelência, no sentido de que seria melhor que tudo se esclarecesse e tudo terminasse bem. Porque tanto uma entidade quanto a outra são do nosso interesse, que caminhem bem para benefício da nossa comunidade. Mas se alguma coisa estiver de errado, nós temos que tentar entrar no meio como árbitros nessa história, ou como apaziguadores nessa história, para que volte a funcionar afinadamente para nosso benefício. Obrigado. Eu que agradeço, vereador Dr. José Francisco Abramo Ziara. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência. Mas eu queria dizer o seguinte, eu acho que em sã consciência, e analisando os fatos, através dos jornais, noticiário, o doutor Eloy, que é uma pessoa formada, que é um homem inteligente e que já mostrou que é competente, eu acho que o motivo deve ter sido muito grave e gravíssimo para ter ocorrido um fato desse naipe. Penso eu. Então, eu já quero dizer aqui dessa tribuna que o meu voto relativo ao pedido, ao requerimento do presidente dessa Casa de Lei, o meu voto é favorável. Eu acredito que vai ser por unanimidade. Mas eu tenho certeza que na resposta, nós vamos chegar aqui numa conclusão, eu penso, porque o que eu já ouvi, eu ouvi um relato mais ou menos assim, não que eu perguntasse, mas eu ouvi um relato do próprio secretário. Eu acho que as coisas têm que ser claras. E esse requerimento aqui vai esclarecer. Mas eu tenho certeza que, em sã consciência, um homem competente, que é o secretário, e que a polícia também é competente. Mas o problema não foi com a polícia total, foi uma pessoa da polícia que causou esse problema. Foi uma pessoa da polícia que causou esse problema, todo esse problema que está acontecendo. Então, eu acho o seguinte, que competência o doutor Eloy tem para ser secretário. Competência ele tem. E competência também a Polícia Militar tem. Então, esse requerimento aqui, ele vem numa hora muito oportuna para que nós possamos analisar e, no dia que vier a resposta, poder vir aqui e dizer quem está certo e quem está errado. Muito obrigado. Não havendo mais oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Requerimentos e indicações do vereador Olímpio Jorge Nabem. 191, 192, 193, 197, 182, 183,
e 188. Discussão única, viu, vereador? Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, munícipe que nos honra com sua presença no plenário, em nome do meu presidente lá da Nova Barretos, meu time, quero cumprimentar a todos, ao Silvio, que está aqui presente, grande esportista, que vem fazendo um brilhante trabalho na nossa cidade, através da sua escolinha. Senhor presidente, com relação aos meus requerimentos e indicações, eu vou fazer um comentário individualmente. E o primeiro requerimento é o segundo aniversário da escola Lugar de Viver Feliz. Sabemos que quem toma conta da escola, quem é o presidente dessa fundação, é o capitão Carlos, e ele vem fazendo um brilhante trabalho nessa escolinha. Quem já foi lá, ou quem não foi, que puder ter a oportunidade de ir lá comparecer, vai ver realmente que é uma obra de encher os olhos e que vem atendendo milhares de crianças, principalmente tirando crianças de rua, principalmente do lado esportivo. É uma fundação que vem crescendo cada vez mais e vem buscando apoio da administração agora municipal. Teve uma conversa com o nosso prefeito, Dr. Emanuel. Ele já teve um avanço, está tentando ter um avanço, buscando ajuda para poder se manter, porque sabemos o tanto que é dificultoso, tanto que é difícil realmente tomar conta de uma fundação onde envolve muitas crianças. E no dia 30 agora vai ser o aniversário segundo, e a gente está aí parabenizando o capitão Carlos, e a gente como esportista, tá aí o Paulo Roberto sabe, já esteve lá e sabe que é um lugar muito bonito, e foi de feliz iniciativa da parte dele, de ter buscado apoio de diversas áreas aí, e esperamos que essa fundação tende a crescer cada vez mais diante daquilo que vem já proporcionando para a nossa cidade. E em cima do requerimento 192, 2005, também a gente congratula, parabeniza e vê realmente muitos supermercados chegarem em nossa cidade, engrandecer a nossa cidade, mas nunca podemos deixar de parabenizar o supermercado Lavradores, que nesse mês de abril inteira 40 anos. Entendemos que realmente é uma empresa que significa muito para a nossa cidade, tem realmente buscado expandir. Existe hoje os lavradores lá na Cristiane de Carvalho. Então a gente fica muito feliz porque a gente tem contato direto com os trabalhadores, com a empresa, e sabemos o João José como gerente, o brilhante trabalho que faz. E eu fico muito contente, e quando chega essa oportunidade, a gente apenas aqui da Câmara parabeniza, congratula com essas empresas e pede para que realmente continue acreditando na nossa cidade, e isso nos engrandece bastante. Então, estou parabenizando os lavradores pelos 40 anos de existência. E, senhor presidente, aproveitando que o nosso presidente aí, eleito do bairro Nova Barretos, se encontra na galeria, esse vereador está requerendo do nosso prefeito Emanuel, porque não consegui, Kiko, com êxito, esse requerimento que eu já fiz algumas vezes nessa casa, solicitando um acesso do bairro Nova Barretos. Para vocês entenderem, atrás da City Barretos, bem ao lado, existe uma passagem, até é uma passagem de terra, né? Não está asfaltado nada, que dá acesso ao bairro. Como eu já falei algumas vezes aqui na tribuna, o bairro Nova Barretos, a entrada dele, infelizmente, você tem que dar uma volta enorme para poder ir até o bairro. E as pessoas que vão dirigir até o bairro Nova Barretos procuram sempre se estreitar e buscar realmente o caminho mais rápido. E esse caminho mais rápido, às vezes, se torna perigoso. Eu digo isso principalmente no horário noturno, principalmente quando as pessoas saem das suas, que se dirigem às escolas à noite, vão dirigir às suas casas, e tem que passar por aquele trajeto que não é iluminado e nem tem a pavimentação asfáltica. Eu sei que pode existir um trabalho junto ao conjunto da City Barretos para poder, doutor Cael,
resolver essa situação recentemente. A prefeitura esteve naquele local fazendo um trabalho de mutirão e tentou ajeitar a situação daquele setor, principalmente em se tratando que naquele local não tem moradia e é um trajeto curto que faz com que melhor explorado pela administração. Eu espero que esse requerimento chegando ao Dr. Manuel, ele que morou na City Barretos, entende o que eu estou solicitando, possa analisar com carinho e poder buscar uma solução para os moradores que tanto esperam. Porque se você for até o bairro Nova Barretos, eu faço esse convite, vocês vão ver que a maioria dos moradores buscam esse caminho para poder chegar até o bairro. E não faz aquele caminho tradicional da entrada. Então eu acho, ou faça algum estudo para poder melhorar a entrada do bairro. Está aí esse requerimento solicitado mais uma vez. Eu espero que o Dr. Manuel analise com carinho, através do seu secretário, e possa nos atender. E com relação ao requerimento 197, senhor presidente, o senhor que teve lá no Congresso, juntamente com os colegas vereador Kiko e o Paulo Correia, o Lilico, tivemos a oportunidade, naquele momento, de ver a explicação do nosso presidente da Fundação Pio XII, Paulo Prata, explicar e dizer que ele nunca, do Henrique Prata, que ele nunca precisou recorrer a esses recursos, porque através dos shows, através de um trabalho que ele fazia juntamente com os leilões e outras coisas mais, o hospital realmente estava caminhando. Mas ele percebeu que dos mais de 500 municípios que existem no estado de São Paulo, havia necessidade de pedir auxílio, de pedir apoio. Através das explicações dele, ele fez aquelas pessoas, os prefeitos, os vereadores que estavam no local, realmente sensibilizar e dizer que precisa de apoio. Esse requerimento, assinado por nós todos os vereadores, grande parte, está solicitando às prefeituras, o Poder Executivo, as câmaras, para que realmente coloque nos seus orçamentos, ou possa incrementar dentro dos seus, essa ajuda, que seja qual valor for, vai ser benéfico para a nossa cidade, vai ser benéfico para a Fundação Pio XII, vai ser benéfico para o hospital, que realmente passa por momentos difíceis. Então, o nosso trabalho está sendo feito, nós estamos realmente buscando soluções para poder ajudar o hospital, e ajudando o hospital, a gente está ajudando a preservar vidas, ajudar pessoas que tanto solicitam do atendimento da Fundação Pio XII, que vem sendo realmente elogiado em todos os setores. Então, aqui, através desse requerimento, a gente está buscando apoio às prefeituras, às câmaras, e esperamos que realmente, ao chegar esses documentos, aquelas que realmente já ajudam a Fundação Pio XII, a gente entende que muitas cidades, naquele local, quando a gente estava no Congresso, muitas cidades já falavam, olha, nós já ajudamos a Fundação Pio XII. A gente fica feliz em saber que isso aí comove a gente, porque o hospital não é meu, não é nem de ninguém. O hospital realmente é daqueles que realmente faz jus numa hora tão difícil, numa hora de dor. Então, a gente pede realmente a compreensão de todas as prefeituras com relação a essa ajuda. Já a indicação 182, senhor presidente, a gente sabemos que em nossa cidade foi construído muitos CEMEPs e alguns bairros realmente cobram esse benefício, porque uma vez bem administrado, uma vez bem coordenado, realmente vem de encontro com a necessidade do bairro. E o bairro Jardim Esplanada ficou no esquecimento. E aqui vai a solicitação desse vereador para que possa incrementar naquele setor, doutor Cael, um CEMEP, porque existe aquele terreno tão tradicional dos médicos e existe realmente um local adequado que possa ser estudado para poder fazer esse CEMEP no Jardim Esplanada, que é uma reivindicação daquele pessoal, meu caro amigo Mandioquinha. E já a indicação 183, também o bairro Dom Bosco, um bairro que recebeu algumas melhorias na gestão passada, como asfalto, e está aí solicitando um logradouro público
A gente que frequenta constantemente aquele bairro sabe que naquele local não tem realmente uma área de lazer, não tem uma pracinha que possa Pode continuar, 5 minutos. atender a população. Então vai aí a solicitação mais uma vez desse vereador pedindo para o bairro Dom Bosco que seja feito um estudo para se fazer lá um logradouro público para atender a população daquele bairro, Mandioquinha e adjacências. Sabemos que é uma reivindicação justa e que o prefeito pode estar estudando através da Secretaria de Planejamento para esse ano.